Então vamos ao quadro de perguntas e respostas e hoje tem uma participação especial que é a Denise, que fará as perguntas para mim e que escolheu as perguntas, na verdade, né? Então vamos lá, gente. Pode começar, Denise. Então, hoje é Dia dos Pais, então eu vou começar com o Matthew, que mandou um Feliz Dia dos Pais para o Henry. Obrigadão, minha filha. Um Feliz Dia dos Pais a todos vocês aí que são pais ou para os seus pais também. Tá, então vamos lá. O Leandro Amorim perguntou o seguinte: Henry, se pudesse escolher apenas uma, qual figura histórica teria uma conversa e por quê? Bem, eu escolheria algum filósofo, provavelmente. Escolheria o Sócrates, talvez, porque, bem, quem conhece os diálogos platônicos sabe que ele tinha um papo bom. Então, certamente seria um diálogo aí para desconstruir as certezas. O Luiz Fernando perguntou: já realizou algum sonho que antes você achava impossível? Eu acho que eu realizei vários sonhos, na verdade, que pareciam impossíveis. Um deles, por exemplo, que... Vou contar aqui uma angústia existencial que eu tinha quando eu era adolescente, que eu achava que eu jamais fosse encontrar uma mulher que me entendesse, por exemplo. Isso eu consegui encontrar. Mas eu imaginava que eu não fosse ter filho também. Eu tive filho, então, Dia dos Pais hoje, né? Então, celebrando aqui quem pôs no mundo um ser em que educar essa pessoa. E que ser, hein? E que ser. E que puxa-saco você ganhou. Não posso reclamar. O Filipinho é uma figura. E outro sonho que eu realizei também foi de um dia viver da escrita. Então, assim, esse foi um momento que eu pude chegar numa realização profissional. Então, foram vários sonhos, na verdade. Me pareciam, não impossíveis, mas improváveis e que a vida foi pondo no caminho aí e deu tudo certo. E lembrando que esse viver de escrita foi lá em 2010. Rafael Sena, alguma vez você se identificou com um pensamento marxista? O Marx tem muitas ideias que são essenciais para o pensamento ocidental. Então, assim, não é questão de se identificar, é porque é de fato um pensador muito relevante na história da filosofia. E na questão da ideologia, particularmente, que é um assunto que os marxistas trabalharam bastante, é essencial. Então, nesse sentido, assim como muitos outros pensadores contemporâneos, entender Marx ajuda a compreender a história do pensamento ocidental moderno. Bruno Pontes, Henry, você jogava ou joga videogame? Quais você tem ou teve e que jogos marcaram tua época? Grande abraço. Eu já joguei mais videogame, né? Quando eu era adolescente e até, sei lá, até meus 20 e poucos anos eu jogava bastante. A gente tinha o Xbox, a gente tinha vários... Tinha o Wii também que a gente jogava, né? Com o Guitar Hero, essas coisas. Hoje em dia eu já não jogo tanto assim como eu já jogava. Eu só tô observando. Conta o segredinho aí das suas noites. Porque quem acompanha teu Instagram já viu. Inclusive, pede pro pessoal acompanhar você lá no Instagram. Então, um amigo nosso aqui, ele comprou um sistema que é tipo do arcade, né? Tipo fliperama, assim. Então, nos finais de semana a gente joga fliperama. São jogos antigos, né, gente? Jogos tipo Street Fighter, Mortal Kombat, a gente joga Tekken 3. Então, assim, é fliperama, né? Mas eu gosto bastante, eu gosto de jogos digitais. Não tenho tanto tempo assim como já tinha anteriormente, mas eu gosto bastante. Agora essa pergunta aí vai dar briga, hein? Vai dar briga. Rodolfo Gonçalves, The Beatles ou Queen? Sem dúvida nenhuma, os Beatles, gente. Sem dúvida nenhuma, na verdade. Sim, eu até gosto de uma música ou outra do Queen, mas não ouço, não é uma banda que eu escute, assim. Já os Beatles é uma banda que fez parte da minha infância, da adolescência, que eu ouço até hoje, então, pra mim, de longe, é a banda mais importante de rock. Essa pergunta eu escolhi porque eu sei que você tá nessa vibe, então eu falei, eu vou escolher a pergunta do Luke Skywalker. Henry, você moraria isolado no interior? É uma meta de vida, na verdade, assim, eu tô numa... Depois da quarentena, principalmente, gente, assim, quando a gente teve esse isolamento social e precisava de espaço, na verdade, né, a gente teve a sorte de... Poucos meses antes de começar a pandemia, a gente ter se mudado de casa, a gente veio para uma casa de fato, tem um quintalzinho e faz muita diferença, gente. Ficar num apartamento fechado e ter um espacinho. Então, eu tô numa vibe, como a Denise disse, de realmente, sabe, me afastar da civilização. Eu penso, por exemplo, no escritor Radwan Nassar, né, que é um escritor bastante importante de literatura e que, de repente, virou cabeção, abandonou tudo e foi pro meio do mato. Tô nessa sintonia agora. O Valério Albuquerque fez uma pergunta, hein? E é boa, hein? Henry, você gostaria de ser como Jesus numa moto? Que tipo de pergunta é essa? Como assim, gente? Born to be Wild? Che Guevara? Che Guevara. Diário de motocicleta. João Pedro dos Santos perguntou o seguinte: Henry, você apoiaria uma social-democracia no Brasil? For pensar na Constituição brasileira, a proposta é essa, né? A nova República Brasileira, ela seria, em tese, uma democracia social. Mas na prática,
bem, tem suas tremendas deficiências. Porque o princípio essencial das social-democracias é a redução da desigualdade, ou seja, você reduzir o tremendo abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres. E a gente sabe que no Brasil é uma sociedade tremendamente desigual, é uma das mais desiguais do planeta, então tem muito chão ainda para chegar nesse ponto. Mas para isso é necessário uma profunda redistribuição de riqueza, ou seja, taxação de superfortunas. É necessário fazer alguma coisa, e isso no Brasil encontra uma enorme resistência. E teria seu apoio? Não, claro que teria meu apoio. O modelo que eu observo, dos que eu já vi por aí, o mais funcional é, sem dúvida, as democracias sociais. Então, é onde a gente observa que você tem, por exemplo, pessoas que trabalham em profissões que ganham menos, elas não ganham tão menos assim de quem ganha mais. Isso não quer dizer que não existam ricos, ou que não exista desigualdade, ou que não exista pobreza. Essa desigualdade é muito menor do que você vê em outro tipo de sociedade. E isso acaba refletindo em outros aspectos da sociedade, inclusive na violência e outros pontos, né? E é isso que a gente repara aqui na Europa e que você gostaria de ver no Brasil. Inclusive já mencionei um livro aqui que vale procurar para vocês lerem, que se chama O Nível, que trabalha também sobre esse ponto, como a desigualdade é um dos fatores que leva a inúmeros problemas sociais. A Milituda, @Milituda, você acredita que os retrocessos causados pelo desgoverno Bolsonaro vão deixar sequelas que vão demorar ou talvez nunca vão se consertar e melhorar? Nunca é muito tempo, Milituda. Eu acho que provavelmente será duradouro, né? Tensões sociais, isso vai durar muito tempo, assim, as energias emocionais liberadas, esse ódio, essa intolerância, sabe, esses conflitos que foram gerados, isso vai demorar muito tempo para ser sanado. Em termos estruturais também, né? Porque o que acontece, assim, o que a gente tem batido nessa tecla muito aqui é a corrosão da democracia. Então, os procedimentos que eles adotam, né, figuras como Bolsonaro, como Trump, como outras figuras da extrema-direita, o que eles fazem é gradualmente minando as estruturas democráticas. Então, isso vai abrir precedentes para próximos governantes que podem vir a utilizar as mesmas estratégias discursivas ou práticas dessas figuras. Então, nesse sentido, é um esforço contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que combater essa destruição, essa corrosão do debate público e das instituições democráticas. Então, a consequência disso, se vai ser duradouro ou não, depende muito da reação dos agentes políticos no Brasil, né? Dos políticos, de quem está fora, da sociedade civil, de nós, cidadãos. Inclusive, você sempre fala aí, você separa Bolsonaro de bolsonarismo, né? Não, claro, o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro vai cair, bem, só pensar que ele tem uma família de políticos também, né? Que vão continuar gerando esse legado. Além de vários outros deputados e senadores que adotam esse tipo de mentalidade. Bem, se a gente for pensar historicamente, né, na história recente do Brasil, isso aqui está entranhado, né? Você tem, assim, programas de televisão que propagam essa mentalidade punitivista, ou seja, isso é muito maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é o sintoma de uma doença maior. O Gustavo perguntou o seguinte: você e Átila são irmãos? Não somos irmãos. Não conheço o Átila pessoalmente, na verdade nunca conversei com o Átila, né? Eu acompanho o trabalho dele assim como vocês acompanham, e foi uma figura crucial nesse momento para entender a dimensão do perigo que a gente estava enfrentando, né? A pandemia, o coronavírus, ou seja, é uma figura que se tornou muito importante para muitos de nós ali, para saber como lidar com isso. O Volvo perguntou o seguinte: o que você acha do pensamento político anarquista? Se a gente for pensar nessas teorias políticas, né, nesses pensamentos históricos, talvez seja com o qual eu mais me identifico, porque eu gosto muito do pensamento anarquista. Inclusive estou relendo agora o texto do Bakunin, Deus e o Estado, que é um texto muito interessante para você entender qual é a mensagem deles. E sem dúvida os anarquistas, sim, é uma utopia na verdade, né? Essa é uma proposta de sociedade na qual, segundo o Bakunin, a gente entraria num estágio mais desenvolvido, né? Então a gente não precisaria do Estado para regular nossas ações. E me parece inviável isso a curtíssimo prazo ou até em médio prazo. Mas e a longo prazo? Eu não sei. Eu acho que se a gente pensar nesses instintos animalescos do ser humano, não sei se no futuro a gente poderia pensar numa sociedade anarquista na qual a gente não precisasse desse tipo de, sabe, estrutura como existe, né? Mas assim, aqui fica a dúvida, aqui a pergunta é minha. Você se identifica com um pensamento anarquista, mas você acha que o pensamento é utópico? Isso. Uma coisa não elimina a outra, na verdade, né? Porque você pode ter um ideal. Basta pensar no cristianismo, por exemplo. O cristianismo é, de certo modo, uma religião utópica, porque o que Jesus propunha é impraticável. Que você dê outra face, se alguém pedir tua manta, que você entregue também o cajado. Isso é, num assalto, você manda levar tudo. Isso, leva tudo. Então, assim, a proposta cristã, ela é altamente utópica. Ela exige um sacrifício das pessoas que pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer. E o anarquismo, ao meu ver, o modo como ele enxerga o ser humano e essa solidariedade que seria necessária para você viver em sociedade anarquista é inviável. São sentimentos humanos que nos levam ao conflito.
E isso é uma coisa que aqui eu cito o Freud, né? O Freud é um que tinha uma visão bastante pessimista do ser humano nesse sentido de relações humanas. Então, embora seja fascinante o ideal anarquista e o que eles propõem como sociedade, e alguns experimentos até dão certo em pequena escala, né? Se a gente pensar a própria Espanha, por exemplo, teve um experimento anarquista que deu certo durante um período. Quem viveu esse experimento achou fascinante. Mas, por outro lado, não consigo imaginar... Porque assim, pra gente pensar numa sociedade anarquista, a gente teria que pensar numa revolução mundial anarquista. Isso é praticamente impossível. Então, como eu disse, enquanto o ideal é muito fascinante, mas eu vejo como impraticável. Talvez em pequenas comunidades, como o kibbutz, por exemplo, que tinham experimentos anarquistas ou comunistas. Então, assim, talvez em pequenos grupos a gente possa implementar isso, mas não em escala mundial, muito menos para bilhões de habitantes. Por último, o Reflexo do Todo perguntou. É uma pergunta bastante reflexiva, então eu vou mandar. Qual a sua boca preferida do fogão e por que é a do canto inferior direito? Eu não tenho boca preferida do fogão. Eu nem cozinho, gente. Então, assim... E detalhe, o fogão de casa não tem boca e não tem o canto inferior direito. É verdade, porque é uma posição diferente. Mas a boca da churrasqueira, pra mim, é a esquerda. Não, pra mim é a direita. Mas por que? Eu não sei. Não, porque foi mais perto onde eu ponho a carne. Não sei. Não sei. Mas, gente, obrigado pelas suas perguntas. Obrigado pela Denise pela participação aqui, escolhendo as perguntas. Se vocês gostaram da participação dela, põe aqui embaixo para que ela participe de próximos quadros de perguntas e respostas. E também, curta esse vídeo, se inscreva no canal aqui, ative o sininho para receber notificações de quando entrar vídeo novo. Confira o meu livro, lançamento, Minha Especialidade é Matar. E a gente se vê por aí, gente. Um grande abraço. Feliz Dia dos Pais para todos vocês que são pais. E a gente se vê por aí. Tchau. Tchau.